aqui em preto, rupestricamente desenhado, trapézio superior, trapézio médio. Em vermelho, deltoide posterior. Como é que a maioria das pessoas estão acostumadas a executar um crucifixo inverso? Abre a escápula, faz. E vocês sabem que, abre mais o braço, que as pessoas nas academias, elas executam o crucifixo inverso exatamente desse jeito aqui. Se não é disso, é para pior. Pode parar, Marcoleta. Isso não só sozinhas, mas muitas vezes até orientadas por um personal trainer. Tá errado? É porque também as pessoas são muito sensíveis quando dizem que o movimento está errado. Não pode dizer que está errado. Não está tão eficiente assim. Depende do objetivo. Porra, meu irmão. Tudo isso para não dizer que está errado. Está errado essa porra. Ó, se o intuito for fazer a elevação T, como a gente viu ali, aqui, com direcionamento para trapézio médio e aí também participação do trapézio superior, pega supinado aí, Marcos, nesse apoio. Isso. Faz a elevação T, como você fez ali, e fecha a escápula. E volta, deixa ela abrir bem. Aí sim, fazendo a elevação T, como a gente viu ali no banco, aí tem uma lógica fazer desse jeito, tá? Isso aqui também não é errado. Só que, se a gente estiver conversando de máxima eficiência para o deltoide posterior, aí essa variação, essa elevação T feita na máquina de crucifixo pode não ser tão interessante. Por quê? Porque quem mais vai estar sofrendo variação em seu comprimento e, consequentemente, atuando de forma mais completa é o trapézio médio aqui. Junto com romboides, que também fazem, que são retratores da escápula, né? Mas o deltoide posterior, ele não vai estar trabalhando, João? Não, ele vai estar trabalhando porque tem a abdução transversal. Só que ele não vai estar trabalhando tanto quanto poderia, se o objetivo é maximizar a hipertrofia para o deltoide posterior. E aí a gente tem que entender o seguinte, uma regrinha básica da biomecânica, gafanhotos. Para que a gente tenha aquariano, não, eu sou ariano, Thalita. Meu aniversário, inclusive, foi há 2 semanas atrás e ninguém me deu presente. Você não me deu presente. Você não me deu, caralho, você não me deu um chocolatezinho, irmão. Aqui, me dá um abraço, pô. Não, sai daqui, sai daqui. Agora me fala, não é errado a graduação nunca ter te ensinado esses detalhes? Foi justamente por esse motivo, para que você tenha acesso à verdadeira biomecânica prática que eu criei após graduação em biomecânica e periodização do treinamento, onde você vai ter toda a capacitação técnica e prática e comercial para gerar resultados estéticos únicos nos seus alunos e alunas e faturar seus pelo menos R$15 mil por mês ainda esse ano de 2024. E nem tem desculpa. No mesmo tempo em que você acompanha vídeos no YouTube como esse, você consegue acompanhar as nossas aulas da pós, que são diretas ao ponto, práticas, tanto no ao vivo quanto no replay que a gente libera para todos os alunos na plataforma com qualidade de cinema. Então, se você quer fazer a sua matrícula e receber uma condição especial, é só clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo e vamos para cima. Eduardo Henrique, pois eu já vi muito pior do que isso. Até na minha consultoria o cara foi para aplicar o protocolo, um homem, sem ver a plataforma, porque achou que sabia fazer, mandou um vídeo, eu escurracei, tava ridícula a execução, tava pior do que essa do Marcoleta. Mas ó, uma regrinha básica da biomecânica, esse é o exercício para a gente ir para o intervalo. Para que o músculo ele consiga ter a máxima eficiência, a sua participação no movimento, lembra que o músculo ele está preso. Lembra que o músculo ele está preso em 2 estruturas, correto? O músculo ele se fixa em 2 estruturas, tá? Para que esse músculo ele possa ter a máxima eficiência, as 2 estruturas não deveriam se movimentar ao mesmo tempo, uma em direção à outra, uma se afastando e a outra indo em direção. Por quê?
Porque se as duas estruturas se movimentam de forma simultânea, o músculo ele não sofre comprimento, sofre alteração relevante em seu comprimento que justifique uma alta participação e que isso se reflita em alto tempo sob tensão, sob alta tensão, que justifique uma resposta adequada em hipertrofia. Se as duas estruturas as duas hastes, vamos chamar de hastes, né, os ossos, se as duas hastes às quais esse músculo se fixa, elas se movem de forma simultânea, não tem como a gente esperar a máxima solicitação, né, a participação desse músculo no movimento. É por isso que uma haste tem que estar fixa, estabilizada, para que a outra haste possa se movimentar. E isso a gente consegue ver claramente, entender na prática com o desenho aqui e com o elástico, que eu vou usar para representar o tecido músculo-esquelético, né? Elástico, aqui, beleza? O deltoide posterior, ele tem origem na espinha da escápula e se insere distalmente aqui, ó, no húmero, no ponto de inserção comum com as outras cabeças do deltoide, na tuberosidade deltoide. Então, o que acontece? Se aqui é uma haste, a escápula é uma das hastes, a espinha da escápula é a escápula, vamos dizer que é a escápula. Se uma haste é a espinha da escápula e a outra é o húmero, para que o deltoide posterior ele possa sofrer alteração significativa no seu comprimento, que justifique uma resposta adequada, maximizada em hipertrofia, a escápula fica fixa para que o húmero se movimente. De que forma isso acontece? Se o aluno é orientado a permitir que a escápula abra e feche durante a abdução transversal e adução transversal do ombro, lembra lá do início da aula, o deltoide posterior faz rotação lateral, faz extensão e faz a abdução transversal. Se o deltoide faz a abdução transversal e ele tem uma origem, uma base fixa na escápula e uma móvel distal, que é o húmero, se as duas hastes se movimentam, ele não vai sofrer mudança relativa no seu comprimento, mudança significativa. Ó, uma base na escápula, uma base no húmero, tá? Aqui o deltoide do mar está em comprimento de repouso, basicamente. Pega lá no apoio. Aqui, câmera móvel, eu preciso que você venha para cá. Vamos para móvel. Isso aqui você precisa filmar de perto, esse elástico aqui. Aqui. Relaxa. Tira essa mão daqui, só essa. Deixa a outra lá. Aqui, tá? Ó, espinha da escápula, deltoide. Aqui tá. O elástico tá relaxado. Tá molezinho o elástico aqui, sem tensão. Pega no apoio ali agora, Marcos. Ó, a partir do momento que ele já pega, olha como o elástico estica. Tá na mesma posição, não tô mudando, ó. Tá aqui, ó. Mesma posição. Ó, aqui e aqui na espinha da escápula, tá? Faz o movimento de a escápula aberta. Só dele abrir a escápula, eu já senti a perda de tensão no elástico, só porque ele abriu a escápula e aproximou ela do húmero. Então, ó, faz o movimento errado, abrindo e fechando a escápula. Mas devagar e lento, ó. Beleza. Ó, alongou o deltoide um pouquinho e encurtou. Para no final aqui. Abre, para aqui. Quando o músculo encurta, o bend ele perde tensão. Isso representa o encurtamento do tecido musculoesquelético. Ele fica aqui, ó, rugosozinho, tá? Quando ele alonga, você vê que o elástico, ó, abrindo a escápula. Deixa a escápula abrir. Ou seja, quando ele volta na fase excêntrica, abrindo a escápula, o bend ele ganha pouco estiramento. Isso significa que ele está sofrendo pouca variação no comprimento. Vamos experimentar agora, mantendo a escápula sempre numa posição aqui ou em retração ou neutra, tá? Ou seja, fecha a escápula, Marcos. Ó, fechou a escápula, até soltou a porra do bend. Fechou a escápula, olha o nível de tensão do bend agora, ó. Só pelo fato dele ter, ó, fechado a escápula. Agora, ó, faz o movimento de abdução transversal, ó, encurtou, encurtou bem, ó, encurtou, agora volta mantendo a escápula presa. Volta tudo. Olha o nível de estiramento agora do bend, ó o nível de tensão, ó, barulho. Pode parar. Não existe uma representação
não existe uma representação mais fidedigna do que essa, com o bendezinho que representa o tecido musculoesquelético, para você entender por que é preciso, que no caso do crucifixo inverso, que a escápula se mantenha estática, estabilizada, e só o ombro, basicamente, se movimente, para que a gente tenha uma alteração significativa no comprimento do deltoide e ele sofra as adaptações de hipertrofia, tá? Referente a esse estímulo. Mostrei isso com o bend. Se fosse com desenho, mostrando o desenho, vocês iam ver a mesma coisa. O desenho aqui, ele tem um comportamento igual ao do bend. Se ele deixasse a escápula abrir durante a volta do braço, o desenho ele ia mudar pouco. O comprimento aqui, a pintura. A partir do momento que ele fechasse a escápula e fizesse um movimento com a escápula estabilizada, o desenho ele ia se alongar muito mais na pele. Tá? Eric, não é a escápula em constante retração. A escápula não precisa ficar em retração. Bastando ela ficar numa posição neutra, sem abdução ali excessiva, né? Aí você já vai ter um trabalho extremamente eficiente para o deltoide posterior. O que não deve acontecer é o cara estar aqui com a escápula aberta e fazer isso aqui, ó. Faz a abdução transversal fechando a escápula e na volta a escápula vem junto. Ou seja, qual a mudança relativa ali e significativa vai ocorrer no deltoide posterior? Não vai. Não vai, tá? Quem vai estar sofrendo mudança... Aqui, ó. Quem vai estar sofrendo mudança, pega lá no apoio Marcos, faz abrindo e fechando aqui de costas, de costas. Faz abrindo e fechando. Quem está sofrendo mudança relativa no comprimento, quando a escápula você permite que a escápula abra durante a volta, é aqui, ó. Ó quem está alongando ao máximo e contraindo ao máximo junto com o deltoide, mas olha quem está sofrendo maior alterações em seu comprimento e participando muito mais ativamente. Trapézio médio e trapézio superior. Fechou? Descansa aí. Entenderam? Entenderam? Agora, alguns detalhes, alguns adendos. Vamos para a câmera... Vai para lá? Vai para lá? Vai para lá? Vai para lá? Vamos para a câmera fixa. Deixa eu ajustar aqui na altura. Tá certa. Ó, vamos para a câmera fixa. Pode relaxar, Marcos. Veja, esse também não é um exercício que eu aconselharia de primeiro para um destreinado. Para um iniciante. Por quê? Porque eu não aconselharia. Principalmente se o cara tiver bem pronunciado, relaxa os braços, bem pronunciado algum tipo de desequilíbrio aqui nos músculos escapulomerais, uma posição não tão adequada da cintura escapular, uma possível rigidez nos escapulomerais. Por quê? Mediante, olha só, vamos lá. Um aluno destreinado, ele não tem muito controle sobre manter a escápula posicionada aqui em neutro, ou forçar a retração, ou entender como é que funciona essa lógica do que se move, do que não move. Por isso que musculação é algo mais sério, o buraco é mais embaixo, o treinamento é mais baixo. Precisa ter critério na seleção dos exercícios, a depender do nível de treinamento do aluno. Tá? É por isso que eu não indico tanto o crucifixo inverso nesses primeiros casos para destreinados, iniciantes, gente com alterações bem proeminentes na cintura escapular que não tem consciência corporal. Esse sujeito, talvez ele não consiga conectar esse trapézio médio e romboides, trapézio superior, trapézio inferior, para manter essa escápula estabilizada e permitir que o ombro volte só. Ele não tem esse direcionamento de contração, é muito difícil. Tem cara treinado que não tem esse tanto controle. Marcoleta, por exemplo. Marcoleta não tem controle nenhum sobre o corpo. Ô, Márcia, como é que vê o negócio? Marcoleta não tem controle sobre o corpo dele. Tá? Ele é um iniciante. Tô brincando, não fique. Relaxa. Olha, vai, praga da peste. Se ele não tem controle sobre esses músculos aqui, é muito difícil ele conseguir manter a escápula estabilizada, evitando que ela abra excessivamente. E a gente acrescenta isso a outra coisa agora. Se o sujeito não tiver um bom tônus nesses músculos, ou seja, ele não tem esses músculos treinados, ele nunca treinou esses músculos de forma isolada, como a gente está vendo aqui. Não tem controle, o músculo está atrofiado, possivelmente, ou baixo tônus, e o cara não tem controle, e a gente soma isso a uma possível rigidez dos músculos escapulomerais. Uma rigidez dos músculos escapulomerais. Por exemplo, um redondo maior. Esse é redondo maior, não é esse daqui não. É esse redondo maior de cima, não é o redondo maior de baixo. Tá? O cara
o cara tem uma rigidez no redondo maior. É o caso do Marcoleta. Marcoleta tem rigidez principalmente no lado direito, né, Marcos? Principalmente no redondo maior direito. Durante a fase excêntrica, durante a volta da adução transversal, esse redondo maior rígido, que ele é escapulomeral, ele está origem na escápula fixo medialmente aqui anterior no húmero. Se ele não tiver flexível o suficiente, ele vai puxar a escápula para frente. Ele não está fixo no húmero aqui, distal, se origina na escápula, ele está aqui. Se ele não tiver flexibilidade suficiente para permitir essa volta do braço, ele vai tracionar a escápula em abdução. Principalmente se o aluno não tiver controle sobre os músculos escápulo-torácicos para manter a escápula estabilizada, né? Ou tem uma diferença de rigidez passiva, que é conhecida também como diferença de stiffness. Stiffness é rigidez, é uma diferença de rigidez passiva entre esses músculos. Se passivamente esses músculos estão mais frouxos do que o redondo maior ou redondo menor e infraespinhoso, e ele não tem tanto controle sobre esses músculos que mantêm a escápula estabilizada, durante a fase excêntrica eles vão tracionar a escápula, ó, puxando a escápula para fora. É por isso que não tem como a gente esperar uma técnica fantástica de um crucifixo inverso de um aluno destreinado ou um aluno iniciante por conta desses fatores. Por isso que precisa ter critério na seleção, tá, dos exercícios. Por isso tem que ter critério. Qual seria a melhor opção para posterior de ombro em iniciantes destreinados? E aí é que está uma excelente pergunta aqui, ó, do Bruno Pisano. Então, qual seria um exercício, a melhor opção para posterior de ombros em iniciantes destreinados? Quem disse que iniciante destreinado precisa isolar o posterior de ombro? Quem disse que iniciante destreinado precisa isolar o deltóide posterior? Lembra que o deltóide posterior ele já trabalha na extensão do ombro, tá? Ele trabalha na extensão do ombro, ele auxilia também nessa adução do ombro, tá? Você tem que entender que o deltóide posterior, ele trabalha em remada pronada. Teu aluno iniciante pode fazer uma remada pronada, que já trabalha o deltóide posterior, junto com os músculos escápulo-torácicos. Então, ele vai ter, dentro da seleção de exercícios que já trabalham o deltóide posterior, mas que não necessariamente precisa ser algo isolado. Consegue compreender? Não necessariamente precisa ser algo isolado. Iniciante, ele não precisa desse isolamento, essa prioridade ali no deltóide posterior, tá? Não precisa, tá? Já é um músculo que ele trabalha bastante nos exercícios de costas. Ele trabalha nas remadas, ele trabalha nas puxadas, seja neutra, seja pronada, assim como os músculos escápulo-torácicos. Algo que a gente não vê acontecer, por exemplo, no deltoide médio. Aí sim, um grupo muscular que poderia ter sentido prescrever de forma isolada para iniciante ou destreinado, contanto que não esteja dentro de tudo aquilo que a gente fez no começo. Ou até mesmo que esteja, você pode prescrever se isolado para deltoide médio, contanto que todo o restante do trabalho também esteja sendo feito, tá? Cara, eu conto meia série para deltóide posterior, Lorenzo, em remadas neutras. É claro, principalmente se for uma remada com alta intensidade de carga sendo imposta. Ele trabalha de forma bem efetiva o deltóide posterior, ele é um extensor do ombro, tá? E se for uma remada pronada, é uma série. Uma remada pronada, galera, seja na máquina, seja livre curvado, onde for, uma remada pronada é um exercício de abdução transversal do ombro. O motor primário da abdução transversal do ombro é o deltóide posterior. Então a remada pronada, para ser pronada é cotovelo bem afastado do corpo, aqui ó, os 60 graus para cima dessa abdução do ombro, tá? É um exercício que você contabiliza uma série para deltóide posterior e olha lá, meia série para grande dorsal nos feixes torácicos, que é conhecido para essa região superior aqui do grande dorsal. Tá? Isso é uma hipótese que esses músculos
esses feixes torácicos do grande dorsal. Os feixes torácicos representam 35% do volume do grande dorsal, enquanto os feixes lombares, pélvico-costais representam 65%, hipotetiza-se que eles atuam mais na extensão do ombro, e esses feixes torácicos mais na abdução transversal do ombro, mas são hipóteses, tá? Então a remada pronada já é um exercício em que a gente trabalha o deltóide posterior dos nossos alunos com extrema eficiência. E a remada pronada é uma das variações de remada, posicionamento de ombro, que eu recomendo para sujeitos que apresentam a rotação inferior das escápulas. É priorizar movimentos de extensão do ombro e abdução transversal de 90 graus para cima. Então, uma puxada supinada, uma remada alta, principalmente se for pronada, pode ser neutra, remada alta de qualquer jeito, e uma remada articulada pronada. Aí você tem 3 exercícios para colocar dentro de uma seleção de exercícios para grande dorsal, para o aluno que apresenta a rotação inferior das escápulas, e além de trabalhar todos esses músculos, ainda está trabalhando o deltóide posterior sem a necessidade de estar usando o crucifixo inverso, tá?